Pensando nesses 68 anos aí da nossa igreja, de tantas coisas que Deus tem feito, e vendo aí o testemunho da Simone e também do Marcelo, né? Daquilo que eles aprenderam aqui e agora, né, estão aqui conosco também, né? Para servir ao Senhor e a importância, né, dessa igreja na nossa vida. Na verdade, é Jesus que faz através de nós e através dessa igreja. A gente tem visto isso e as maravilhas que Deus tem realizado. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que a gente tem falado no domingo, sobre as marcas de uma igreja saudável, né? E falando sobre isso, a gente vai falar enraizado na busca por Deus. E por que enraizado? Porque como uma árvore que está ali com as suas raízes fixas no solo, na terra, firme contra os ventos, contra as tempestades que possa surgir, a nossa vida, ela deve estar também firme, fixa na rocha que é Jesus, como a gente acabou de cantar aí, de construir a nossa vida em Jesus. E no que enraizado? Nessa busca por Deus. Porque como o Salmo 42, versículo 1 vai dizer, ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E essa deve ser então a marca de nós cristãos. Essa deve ser a marca de uma igreja saudável, essa busca constante pela presença de Deus, de desejar mais e mais do Senhor. E o que é ser saudável? De acordo aí com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o conceito envolve aí harmonia entre o corpo, as emoções, as relações com outras pessoas e com o ambiente. Isso quer dizer que, pensando nisso, é esse funcionamento de todo o corpo, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, e a importância de nós vivermos bem e saudável, não só praticarmos exercício físico, mas também comer bem, também dormir bem, também ter relacionamentos saudáveis. Tudo isso vai envolver para que a gente possa ter uma vida saudável. E quando a gente pensa em uma igreja saudável, também envolve alguns elementos que são fundamentais para que a igreja possa estar saudável. Há uma frase que eu coloquei no telão do pastor John Stott. Ele diz lá, o que diz? Diz assim: essas são as marcas de uma igreja ideal: amor, sofrimento, santidade, sã doutrina, autenticidade, evangelização e humildade. Ou seja, ele está dizendo aqui que uma igreja ela deve ser esse amor de Jesus, deve estar fundamentado nesse amor de Jesus, mas também no sofrimento, porque a verdade é que o cristão ele sofre, passa por dificuldades, passa por momentos difíceis, essa é a grande verdade. Mas também ele fala sobre a santidade aí, onde eu e você precisamos viver uma vida santa, separada, a sã doutrina, a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos. Ele fala da autenticidade, onde o cristão deve viver e ser autêntico, transparente. Ele fala de uma evangelização, a gente deve levar a palavra de Deus para outras pessoas, e também fala sobre essa vida humilde, onde o cristão ele aprende Jesus a ser humilde e manso, como Jesus é. Mas o pastor Mark Dever, dos Estados Unidos, ele diz que uma igreja saudável tem que ter 9 marcas, e são elas aí que eu coloquei no telão, que aparece aí também para você na projeção, que diz assim: pregação expositiva, teologia bíblica, evangelismo, conversão, evangelho, melhor dizendo, né? Conversão, evangelismo, membresia, disciplina, discipulado e liderança. E quando a gente olha para o Novo Testamento, para a igreja primitiva, ali em Atos, e depois os outros livros também, depois de Atos, nós vemos isso na igreja primitiva. A gente vê isso acontecendo porque existia uma exposição da palavra de Deus. As pessoas conheciam Jesus. Existia uma teologia bíblica verdadeira. Existia um evangelho que era apresentado. Existiam conversões que aconteciam ali.
pessoas sendo acrescentadas, existia evangelismo, existia disciplina, uma vida em santidade, e existia pessoas sendo discipuladas para parecer mais como Jesus, e existia também liderança, onde as pessoas eram guiadas para crescerem e buscar mais de Deus em sua vida. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, melhor dizendo, a gente vê isso, essa igreja. Agora, tudo isso é extremamente importante, mas uma coisa eu acrescento aqui, eu acrescentaria a busca por Deus, essa busca por Deus. E aí essa frase que aparece no telão que diz que uma igreja saudável tem fome da presença de Deus. Você pode repetir comigo? Uma igreja saudável tem fome da presença de Deus. Essa é a verdade. Então vemos que a igreja primitiva, ela buscava conhecer mais de Jesus. Ela buscava conhecer mais a palavra de Deus. Ela buscava estar mais com Jesus. Assim encher mais de Deus na sua vida. É isso que a igreja primitiva, ela fazia, é isso que nós vemos em todo o decorrer da história da nossa igreja também. A gente vê aí os 68 anos, quantas pessoas que não passaram aqui, que a gente vê o testemunho, são de pessoas que buscavam ser cheias da presença do Senhor, essa fome e desejo de estar com Deus. E não só lá atrás, mas hoje também, aqui no nosso meio, de desejar mais e mais de Deus. Como a gente viu, né, a Kenny aqui, ela decidindo mais por Jesus, dessa fome e desejo de estar mais com Jesus. E é isso que deve habitar no nosso coração constantemente. Agora, o que é fome da presença de Deus? Fome, vazio, né? Uma dor na barriga, aquele ronquidão na barriga, né? Talvez você já está sentindo isso, né? Você está falando assim, bicho, queria que acabasse o culto para a gente jantar. Mas também do outro lado é essa questão de satisfação cheio, uma vida cheia da presença de Deus. Onde você está cheio, satisfeito de Deus. E aqui a gente pode dizer duas coisas. Primeiro, que fome, eu vou buscar algo para estar satisfeito, para matar a minha fome, para estar cheio. Um jantar que daqui a pouco você vai para sua casa e talvez você vai requentar o almoço de hoje, mas também você vai lembrar do almoço de hoje, do Dia dos Pais, onde você comeu aquele churrasco, aquela macarronada, aquele almoço lá que você ficou, nossa, estou satisfeito, não precisa de mais nada, foi muito bom. Mas por outro lado também a gente pode dizer que fome, eu vou buscar qualquer coisa para matar a minha fome, para estar cheio. E aí a gente vai atrás de um fast food, de um hambúrguer. Que não vai, talvez vai saciar no momento, talvez é muito bom, né? Mas daqui a pouco você vai estar com fome de novo. E não é saudável, como a gente sabe, se a gente comer todos os dias. Não é tão bom. A minha pergunta é, como tem sido a sua busca por Deus? Você ainda se sente vazio? Você ainda se sente com fome? Você está satisfeito pela presença do Senhor na sua vida? Você tem buscado corretamente se encher de Deus? Para estar satisfeito? Né? Como aquele almoço, como aquele jantar, como aquele banquete, ou como um fast food? Que aí você tem buscado qualquer coisa para encher a sua barriga, para não ter mais fome. E isso é que a gente vê no mundo, pessoas vazias de Deus, mas buscando qualquer outro lugar para se encher, para estar satisfeito, mas não buscam, ou não encontram isso, porque somente em Jesus a gente consegue encontrar isso. Somente na presença do Senhor a gente consegue estar satisfeito. Não é em vários lugares que a gente vai encontrar de preencher esse vazio, não é nas pessoas, mas é uma vida constante com Deus. Um pastor havaiano chamado Warne Cordeiro, ele diz que nós podemos ter 3 tipos de fome na presença de Deus. Primeiro, a percepção maior de Deus. O texto de Tiago 4,8 diz assim:
Aproxime de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o quê? O coração. É aquela ideia, Deus está aqui. E a gente vai desejar preencher mais de Jesus na nossa vida. Deus está aqui e você pode sentir a presença dele através dos louvores, através das canções que foram cantadas, através do batismo que aconteceu. E aí você vê essa percepção e você fala assim: Deus está aqui, Deus está agindo, está salvando, está curando, está libertando. E eu percebo isso, e eu quero isso na minha vida. Mas ele fala também de uma segunda busca, que é buscar ser cheio do Espírito. Efésios 5,18 diz: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas o que diz aí? Deixe-se encher pelo Espírito. É você buscar novas experiências com Deus. É você deixar que o Espírito Santo tome todo o seu coração, a sua vida por completa, sendo Ele o Senhor da sua vida, que vai guiar os seus passos. É deixar e sentir e buscar os frutos do Espírito, para que você possa ter paz, amor, alegria, que só Deus pode te dar, que só o Espírito possa te dar. Mas ele também diz um terceiro, que é um avivamento genuíno. E Salmo 145, 18 diz assim: o Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que invocam com sinceridade. Essa busca constante, profunda por Deus, de se entregar totalmente a Ele, de reconhecer que só Ele que faz a gente estar satisfeito. É de morrer para nós mesmos para viver para Jesus. É de confessar os nossos pecados e confessar que a nossa vida está vazia por nós mesmos, porque a gente não tem buscado o Senhor de todo o nosso coração. Dele fazer isso em nós e através de nós, dessa busca. Uma frase conhecida de A.W. Tozer, que diz assim: nós somos a soma da fome que temos. Isso nos faz pensar o que eu e você temos desejado. Como Deus tem respondido à nossa igreja nesses últimos tempos. As nossas orações, a nossa busca. Se é para nós mesmos, os nossos próprios problemas e aflições, ou por nós todos como igreja. Essa busca. Estaremos nos desejando e pedindo por fome? E por que a gente precisa tanto da fome? Precisamos tanto assim da presença de Deus? Essa é uma pergunta para a gente pensar. E é verdade, porque a grande questão é que sem Deus nada faz mais sentido. Sem Deus nada mais tem propósito. Sem Deus nada mais importa. Vai continuar o vazio, vai continuar qualquer outra coisa. A gente viver por viver na ilusão da vida. Mas com Deus a gente está satisfeito todos os dias, todo momento. E pensando sobre esse tema, sobre essa busca e fome por Deus, eu quero ler um texto com vocês, de alguém que desejava mais de Jesus e buscou conhecer mais de Jesus. E esse alguém é Zaqueu. Em Lucas 19:1 diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado o quê? Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-los, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse:
hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Vamos ler o último versículo, diz o quê? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu e você um dia estávamos perdidos, nas nossas próprias desilusões, enganos da vida. Mas Jesus veio para nos resgatar, para nos dar uma nova vida com Ele. Essa é a grande verdade. Zaqueu aqui era chefe de publicanos. Ele era aquele que cobrava, era judeu, mas cobrava dos seus próprios compatriotas o imposto que o governo, o Império Romano pedia. Então ele era funcionário do governo. E por isso, então, os judeus não gostavam dele, porque além dele cobrar o valor que era estipulado, ele aumentava mais ainda para que ele pudesse ficar com um tanto para ele. Ele extorquia, ele aumentava, ele ganhava em cima, ele recresceu nas custas de outro. Então, os judeus não gostavam dele, porque os publicanos não eram vistos com bons olhos. Zaqueu, diz o texto, que era rico, podre de rico, mas mesmo assim alguém vazio, mesmo assim alguém procurando Jesus, mesmo assim alguém que queria conhecer a Jesus, porque aquilo que ele tinha não estava satisfeito. Ele poderia estar com a barriga cheia, mas era um fast food que não estava saciando a sua fome, que não estava ajudando ele a viver a vida plena e satisfeita que só Deus pode dar. Essa era a verdade. E por isso que ele vai e sobe numa árvore para ver Jesus. A multidão não deixou, mas ele não perdeu a oportunidade de conhecer Jesus. E interessante é que Jesus, ao vê-lo em cima da árvore, ele falou algo que mudou toda a história de Zaqueu, para que ele pudesse encontrar Jesus e ser cheio de Jesus em sua vida. Então, pensando nessa história aqui, eu quero terminar dizendo 3 coisas nessa busca por Deus, dessa igreja saudável que tem fome da presença de Deus, que eu e você precisamos continuar tendo. Primeiro, para ter fome da presença de Deus, reconheça o vazio. Fala para o seu do seu lado, reconheça o vazio. Isso, para ela acordar aí do lado aí. Só aquele que reconhece que precisa comer é aquele que reconhece que está com fome. Zaqueu, ele foi atrás de Jesus. Ele ouviu Jesus, ele ouviu que Jesus fazia milagres, e ele queria conhecer Jesus. Ele sabia que Jesus poderia fazer algo. Talvez ele estava impressionado com aquilo que Jesus estava fazendo ali. E ele foi para conhecer Jesus. E ele foi atrás de Jesus para que Jesus pudesse preencher a sua vida. Talvez ele não sabia disso, mas esse encontro fez toda a diferença. O versículo 2 que nós lemos diz assim: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu, mesmo sendo rico, poderoso, influente, tinha um vazio no seu coração. Que nem as riquezas, que nem a influência, que nem o poder pôde preencher esse vazio, mas somente Jesus. Essa é a grande verdade. Esse vazio, ele não é preenchido pelas riquezas da vida. Esse vazio não é preenchido pelas distrações que nós vivemos no nosso dia a dia. Por exemplo, a internet, que a gente passa lá o dia todo, passando os rios do Instagram, fazendo dança do TikTok e outras coisas. Esperando as curtidas, esperando que os outros nos reconheçam, esperando que alguém dê o ok para nós. Porque talvez seja essa a grande verdade na nossa vida, que muitas vezes a gente quer ser reconhecido por alguém. Que alguém deu um sorriso, um elogio e fala: você é muito bom. Mas
Nada disso vai preencher esse vazio que somente Deus pode preencher. A presença de Deus na nossa vida. E é por isso que as pessoas continuam vazias de si mesmo. Não é preenchido por pessoas, por mais das amizades que você possa ter. Não é preenchido por uma boa vida, por mais da boa vida que você possa ter hoje. Somente Jesus. Por isso é importante a gente reconhecer isso. Reconhecer que você talvez está vazio de Deus. Reconhecer que não está buscando Jesus como deveria buscar. Reconhecer que você precisa buscá-lo e se encher de Deus. E aqui eu não estou dizendo só para você que talvez veio a primeira vez nessa igreja, ou você que talvez tenha participado da nossa igreja, mas todos nós, cristãos, discípulos de Jesus, e temos preenchido a nossa vida com qualquer outra coisa, menos a presença do Senhor. E é verdade que talvez algumas coisas estão te impedindo de ver Jesus, de buscar mais de Jesus. Como Zaqueu, a multidão. A multidão estava pedindo ele de ver Jesus. Por causa da sua pouca ou pequena estatura. Mas é necessário que eu e você possamos fazer algo para que a gente possa buscar, se encher e ver mais de Deus na nossa vida. Como Zaqueu, que vai à frente, e ele tem uma ideia, ele tem uma estratégia, ele sobe numa árvore, e ele está lá esperando Jesus passar, para que ele possa ver. Essa noite, é essa oportunidade que você tem, que você saiu da sua casa, que você veio aqui, e que Deus está te dando, para que você possa se encher mais de Deus, e da presença do Senhor na sua vida. Então não deixe nada, nem a multidão, nem as pessoas do lado, nem a internet, nem a fome, nada te impedir de ter mais de Deus na sua vida. Você possa fazer desse culto, melhor dizendo, essa entrega total a Jesus. Segundo, para ter essa forma da presença de Deus, preencha o vazio com o que é certo. Com o que é certo. Não adianta a gente tentar preencher o vazio por outras coisas, como fast food. A gente vai ficar com fome ainda. Não vai estar satisfeito. Não vai saciar da fome de Deus, da presença do Senhor na nossa vida. Mas somente a presença de Deus pode fazer isso. Versículo 3 e 4 diz assim: ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira bravo para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. É dizer, eu reconheço que eu tenho vazio, e agora eu preciso me encher, ou encher esse vazio com aquilo que é correto, que é a presença do Senhor. E como eu faço isso? Ir até Jesus, ia na presença de Jesus, seja por uma oração, seja por uma adoração, seja por uma entrega total a Ele, a gente pode fazer isso. Então Zaqueu, ele buscou preencher isso, e a verdade é que eu e você também não podemos não deixar isso acontecer, mas ser cheio da presença de Deus. Ou seja, a gente precisa aceitar também ser cheio da presença de Deus. O texto, versículos 5 e 6 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E o que aconteceu? Zaqueu falou assim: não quero não, já comi alguma coisinha aqui, já estou cheio. Não, Senhor, o Senhor não é digno de estar na minha casa, está na presença. O que ele disse lá? Ele falou o quê? Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Essa alegria da presença do Senhor na nossa vida. Lembra da música antiga lá? O Júlio vai lembrar, né? E essa alegria que vem do Senhor, e é o Senhor. Não lembra não? Ah, é do seu tempo sim. Essa era boa para cantar na igreja, né? A presença de Deus nos enche de alegria.
E foi uma alegria receber Jesus na casa. Servir algo para Jesus, de comer com Jesus, de escutar Jesus. Zaqueu aceitou ser cheio de Deus. E para a gente terminar, para ter essa fome da presença de Deus, deve haver uma mudança de coração. Porque senão a gente vai continuar buscando qualquer outra coisa para preencher esse vazio. Qualquer coisa para a gente estar cheio e não mais com fome. E é por isso que precisa ter uma atitude, uma mudança de coração. E é por isso que a gente vê isso na vida de Zaqueu. E como a gente sabe que ele mudou? Porque o versículo 7 diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu poderia dizer assim: eu vou me mostrar aqui, eu tenho dinheiro mesmo, tenho dinheiro suficiente, sou trilionário, eu vou dar aqui metade, ainda vou viver bem, ainda vou viver rico. Por que a gente sabe que ele mudou? Porque o versículo a seguir diz assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, houve uma mudança no bolso dele, nas suas atitudes, no seu coração, de reconhecer o seu pecado, de reconhecer o seu erro, de ter um arrependimento e uma mudança de vida. De dizer: é verdade, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou mudar. Eu não quero mais viver aquela vida passada de pecado, de escravo do dinheiro, de escravo das riquezas, de escravos de fast food, que não preenche o vazio de Deus, mas uma mudança totalmente de coração, onde tudo pode mudar, onde tudo pode ser renovado, e assim de ser totalmente cheio da presença do Senhor. Eu quero terminar dizendo que, como os falsos alimentos não sacia nada, mas só nos entope. E como a gente gosta, né? Às vezes, quando a gente fala assim: vou comer um hambúrguer aqui, em vez de comer um arroz e feijão na hora do almoço. Mas só nos entope. E muita coisa deste mundo tem só nos entupido, nos distanciado da presença do Senhor, de uma vida plena em Deus. E talvez você saiba disso. Talvez você reconheça isso. Talvez você reconheça que você precisa buscar mais de Deus na sua vida. Talvez você reconhece que tem buscado algumas coisas que não tem preenchido esse vazio de Deus, que não tem preenchido essa presença constante do Senhor na sua vida. Mas agora eu passo de mudar. Não só de reconhecer, não só de ver, mas de falar: e agora, o que eu preciso fazer? E como Zaqueu, que aceitou Jesus estar na sua casa, fazendo banquete com Jesus, comendo com Jesus, e ali foi tudo transformado, assim eu e você precisamos fazer isso. E não é só um dia, mas é todos os dias. Chamar Jesus e falar: vamos, vem comigo, Jesus, nesse banquete. Eu quero mais a sua presença. Eu reconheço que sozinho eu não sou nada, mas quanto eu preciso do Senhor na minha vida. Queria que você pudesse fechar os seus olhos agora, neste momento, e que você pensasse neste momento agora. Que você possa orar ao Senhor, dizendo para Ele: se você está cheio dEle, você quer e deseja mais dEle. Mas se você não está cheio dEle, você possa falar: Deus, eu reconheço que eu estou vazio, e como eu preciso do Senhor mais na minha vida. Dizer: eu sei que algumas coisas
no meu dia a dia tem preenchido, mas não tem me satisfeito. Essa busca constante, talvez, nossa correria do dia a dia, de esquecer dessa presença do Senhor na nossa vida. Fala para Ele: eu reconheço, e eu desejo, Senhor Jesus, mudar. Eu desejo ser cheio da Tua presença. Eu desejo, Senhor Jesus, ser totalmente transformado o meu coração, a minha vida, e continuar sendo transformado, Senhor Jesus. Fala para Ele, se é isso que você deseja, se é isso que você reconhece. Mas se você não reconhece, tudo bem. Se você não reconhece que você deseja mais de Deus, que você precisa mais de Jesus, que a sua vida está vazia, tudo bem. Eu oro para que o Espírito Santo possa te incomodar, possa tocar no seu coração, para que você possa ver isso. Porque sem Ele, a gente está vazio e continua vazio. E essa busca deve ser todos os dias. Nós vamos continuar sendo uma igreja, mas uma igreja cheia da presença de Deus, se a gente continuar buscando mais de Deus na nossa vida. Porque não adianta nada a gente fazer aniversário se a gente ainda continua vazio de Deus. Mas a celebração vai ser maior se a presença de Deus estiver constante na nossa vida e cheia na nossa vida. Agora eu quero dizer para você que talvez você reconhece que precisa mudar, que algumas atitudes que têm feito Deus ficar triste, entristecido, porque não é isso o plano que Deus deseja para você. Que você ainda está vivendo ainda numa vida pecaminosa e não uma vida que Deus deseja, uma vida plena. Porque o pecado só nos deixa vazio de Deus. Eu oro para que você possa reconhecer e dizer: Deus, eu reconheço esse pecado na minha vida, e eu peço perdão, e eu quero mudar. E se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, como nós vimos hoje, através do batismo, você possa fazer isso. Primeiramente, reconhecer a Ele, nesse culto, nesse marco, nesse dia, e falar: Jesus, eu quero que minha vida totalmente seja mudada hoje. Porque eu reconheço que só o Senhor, não é a igreja, não é a religião, mas é o Senhor que pode mudar, pode transformar, pode fazer algo novo e pode encher o vazio do meu coração. Porque eu tenho buscado em todas as outras coisas, mas só o Senhor pode encher. Que você possa fazer isso: Senhor, seja o Senhor da minha vida, seja o meu Salvador. Mas não só isso. Depois disso, se você já reconheceu, mas ainda não deu o passo de continuar a caminhada com Jesus, de fazer o curso bíblico de verdades básicas, que vai começar no dia 18 para os adultos e no dia 29 para os adolescentes. Se você não fez isso, faça isso ainda. Faça a sua inscrição para conhecer mais de Deus e ver a sua vida transformada através dos estudos bíblicos, como a Kênia fez, para viver essa vida com Jesus. Ó Deus, eu oro, Pai. Eu oro, Deus, para que cada vida aqui possa ver que só o Senhor é tudo que nós precisamos. Só o Senhor pode preencher o nosso coração, a nossa vida. Só o Senhor pode fazer mudanças que só o Senhor pode fazer, Deus. É isso que eu oro, é isso que eu peço, Deus, e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus.